Viver em sociedade não é fácil. Hoje vou te dar algumas dicas para você ter uma vida com uma qualidade melhor, interagindo com as pessoas. Já vou dizer para você, fica até o final do vídeo, porque nós, seres humanos, precisamos muito do contato uns dos outros. A solidão não é boa. Então, vem comigo e aprende a viver em sociedade. Nas minhas lives, em alguns vídeos, eu falo muito do livro do Harari, o Sapiens, né? E é interessante porque no livro ele discute que a evolução do Sapiens, né? É até uma coisa que eu não sabia, né? Mas eu sempre achei que o Erectus, o Sapiens, eles eram uma sequência e na verdade o Sapiens e o Erectus, eles coexistiram na mesma época, né? E o Sapiens sobreviveu pela sua capacidade de se organizar socialmente, coisa que o Erectus, por exemplo, não teve essa mesma habilidade. O Erectus era mais forte, então na teoria ele deveria ter maior capacidade de sobrevivência, mas ele se relacionava com grupos de no máximo 100, cento e poucas pessoas. Por quê? Porque ele considerava do grupo dele aquelas pessoas que ele tinha contato, né? Um contato físico, pudesse falar, pudesse ver. Já o Sapiens não. O Sapiens ele tem uma criatividade, e eu falo do Sapiens, somos nós, né? Ele tem uma capacidade muito interessante, que é o de criar conceitos abstratos. Então, todos vocês aí que me assistem sabem que eu gosto de futebol, eu sou corintiano, né? Mas quando a gente fala do Corinthians, o Corinthians é uma ideia, né? Ele não existe, ele passou a existir quando um grupo de pessoas criou e as outras passaram a aceitar. Todos nós aceitamos que o distintivo do Palmeiras, por exemplo, né, é daquela maneira, que a cor é a verde. Aí o Corinthians é preto e branco. No Rio de Janeiro a gente tem o alvinegro, que é o Flamengo. Então, eu, você e todo mundo que entende de futebol ou gosta de futebol tem esses mesmos conceitos. Por isso, ele passa a ser um conceito válido. Eu falo da mesma coisa do dinheiro. É um pedaço de papel, entre aspas, né? Apesar da cédula ter bastante tecnologia. Mas o dinheiro é aceito por mim, por você, né? Pela pessoa da padaria, porque todos nós entendemos que aquilo vale dinheiro e que aquilo é uma forma, né? Uma moeda de troca. Então, a gente precisa se relacionar. Os relacionamentos são muito importantes. Eu gosto muito de falar do supermercado, né? Pô, é fantástico, né? Que a gente já nasceu tendo isso, conhecendo isso, mas você já parou para pensar, você entrar num local onde tem quase tudo o que você precisa, né? Tem alguns até roupa, tem. É fantástico. Vem coisas de todos os lugares. Tem muitas pessoas, né? Milhares, centenas, que trabalham para deixar aquilo na prateleira para você passar o seu carrinho e pegar. E isso é possível por causa da nossa organização social. A gente criou uma certa especialização, cada um faz o seu melhor, contribui com a sociedade para que ela funcione. Então nós precisamos, né, viver em harmonia na nossa sociedade. Só que diariamente todos nós enfrentamos problemas. Nós temos conceitos diferentes, opiniões diferentes, né? Valores diferentes, culturas, né? Aprendizados em casa diferentes, educações diferentes. Então, é normal que a gente tenha, de vez em quando, atritos. E a nossa inteligência está em saber o que vale a pena a gente discutir, como falar, e certas coisas às vezes a gente deixa para lá. Então, a gente vai aprendendo a viver em sociedade. Eu já dei um exemplo uma vez numa live, falando da fábula dos porcos espinhos, né? Que houve um inverno muito forte e os porcos espinhos começaram a morrer, passando muito frio. Então eles precisaram o quê? Se aproximar. E eles mais próximos, né, faziam com que a temperatura de um passasse para o outro, ficassem mais quentes ali e sobrevivessem. Só que se eles chegassem muito próximos,
o espinho de um feria o corpo do outro. Então, né, essa é uma fábula, né, mas mostra que a gente na sociedade é isso, a gente tem que se aproximar das pessoas, mas não demais a ponto da gente se machucar. Então existem certas regras. E a gente tem o direito, né? O que é o direito? São as leis, justamente para quê? Para padronizar. Se você acha uma coisa, eu acho outra, tem que ter o quê? Uma forma de arbitrar, né? Um juiz para dizer qual está certo. E aí a gente tem as leis. Né? Logicamente que a gente tem ética, tem moral, tem muitas coisas que talvez não precisassem nem estar escritas na lei. Mas nós temos as leis que regulamentam o quê? A nossa vida em sociedade. Todo mundo concorda que no farol vermelho tem que fazer o quê? Tem que parar, né? E é com base nesse entendimento da sociedade que a gente consegue não entrar em acidentes automobilísticos. Então, nós precisamos aprender a viver em sociedade. Então eu vou te dar algumas ideias para a gente pensar, para a gente analisar, para que você, né, viva melhor dentro da sua família, dentro do ambiente da sua escola, da sua igreja, do seu trabalho, que são vários núcleos sociais que nós convivemos aí, às vezes não diariamente, mas com certa frequência. Tá certo? Tá achando legal esse assunto? Então vamos lá, vamos para as dicas agora, tá? Bom, primeira coisa, se eu falei que a sociedade ela é regida por leis, a gente tem que conhecer as leis. Senão a gente acaba se discutindo, acaba brigando e às vezes sem razão. Eu vejo muito isso, né? Muitas discussões políticas, mas poucas pessoas conhecem a Constituição. Poucas pessoas entendem a divisão dos poderes. Poucas pessoas entendem o que é a responsabilidade de um presidente da República, de um governador e de um prefeito. O que cobrar de cada um? O que faz um vereador? O que faz um deputado estadual? O que faz um deputado federal? Então nós precisamos conhecer as leis, precisamos nos interessar, porque aquilo é o código de conduta. A mesma coisa vale para dentro da empresa. A maioria das empresas tem códigos de conduta, quais são os valores da empresa, quais são as leis que regem ali, o que a empresa considera como prioritário. Então, às vezes a gente não quer olhar, isso aí é uma coisa chata, já pula para frente, mas é importante, nós precisamos entender. Então, conhecer as leis. Segundo, aprender. Quando a gente aprende mais coisas, a nossa visão passa a ser o que? Mais ampla. E a gente passa a ter julgamentos melhores. A gente passa a ter opiniões mais fundamentadas. Então, não absorva, né, com tanta facilidade conhecimentos que te passam no WhatsApp. Confira, é isso mesmo? Isso é desse jeito? Então, cuidado, porque a gente forma opiniões, às vezes, com base em quê? Em coisas que não são verdadeiras, né? Todo mundo fala muito das fake news. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Falar menos, ouvir mais, estar disposto ao diálogo. Uma sociedade, ela, qualquer que seja, ela precisa do diálogo. Dentro de um seio da família, o diálogo é uma das coisas mais importantes. Outra coisa, a empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, tentar entender qual é o ponto de vista, entender qual é a limitação da outra pessoa. Às vezes, ao invés da gente discutir, cada um fica armado, cada um se coloca numa posição defensiva, às vezes uma conversa tranquila faz com que a gente possa entender e aceitar determinados comportamentos ou aceitar as limitações, tá certo? Não ter perspectivas muito altas com as pessoas, né? A gente exige demais das pessoas. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então, aí a pessoa, porque ela falou aquele dia, para mim acabou. Aquela pessoa, nossa, não, calma. Veja se houve intenção, por que a pessoa falou, em que circunstâncias aquela pessoa falou aquilo. Outra coisa, não entre em fofoca, não participe de calúnias. Se alguém está falando alguma coisa para você, cara, dá uma chance para ver se aquilo realmente é verdade ou não. Às vezes falam mal da outra pessoa que nem está presente. Não participe desse tipo de coisa. Isso não faz bem à sociedade. E aí você toma decisões, mais uma vez, fundamentadas em mentiras.
E às vezes a gente se afasta de uma pessoa, às vezes a gente deixa de se aproximar de uma pessoa, deixa de conhecer um outro universo por bobagem. Próxima coisa, respeito, sabe? A gente fala muito de minorias, não sei o que lá, mas é o seguinte, é respeito. Respeite a opinião dos outros, respeite as diferenças, respeite a limitação das pessoas, respeite a vida, respeite os valores, respeite as culturas. Se não faz parte da sua cultura, não importa. Não menospreze. Se aquilo não é importante para você, pode ser importante para outra pessoa e ser muito importante. Então, palavra de ordem numa sociedade é respeito. Dê bons exemplos. Os exemplos arrastam, a palavra apenas convence, né? Já falei isso algumas vezes. Então, dê bons exemplos. As pessoas estão olhando as suas atitudes. Todos observam todos o tempo inteiro. Então dê bons exemplos, tá certo? E procure espalhar amor, espalhar palavras de conforto, espalhar palavras de otimismo. É muito ruim conviver com pessoas que só reclamam, pessoas tóxicas que só faz a gente se sentir mal, tá certo? Então faça você a diferença na sociedade e contribua efetivamente para uma vida harmônica, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, onde a solidariedade, o respeito e o amor prevalecem. Tá certo? Deixa a curtida aqui no nosso vídeo se você gostou dele. Mande esse vídeo para aquelas pessoas que você gosta, que você julga importante, para aquelas pessoas que convivem com você, para que elas também possam refletir e a gente possa fazer do nosso mundo um melhor lugar para viver. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo voo.